E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aulinha? Gente, ó, eu trouxe aqui para vocês operações com monômios, tá? Como eu havia falado no outro vídeo, tá? Conforme a gente for trabalhando aí com os assuntos, tá? Eu vou falando para vocês onde é que dá para você utilizar. Então, esse assunto aqui você só vai encontrar em um exercício, tá? Que é o exercício 10 aí do caderno de atividades, onde você vai trabalhar com essas operações. Correto? Gente, olha o nome, operações com monômios. O que vem a ser um monômio? Monômio quer dizer que nós estamos trabalhando com um termo. Tá? Um termo. No vídeo anterior, nós tínhamos montado lá no início aquele perímetro, não tínhamos? Tinha ficado, se não me engano, 2B mais 2H. Tá? Eu vou pegar uma situação bem parecida. Não é o 2B, não é o 2H, mas é o 4B. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um exemplo de um monômio. Então, isso aqui vem a ser um monômio. Quando você pega uma letra e um número e junta os dois. Então, você forma um monômio, um termo só. Tranquilo? Então, se você voltar lá naquele vídeo anterior, o que você tinha? Você tinha dois monômios, não tinha? Você tinha o quê? O 2B e o 2H. Tranquilo? Então você tinha dois monômios. Correto? Gente, todas as vezes que nós estivermos trabalhando com um monômio, você vai lembrar do seguinte. Essa nossa letra, ela será a parte literal. Correto? E o número vai ser o nosso coeficiente numérico. Beleza? Então, quando eu estiver trabalhando com um monômio, eu vou me lembrar disso aí. Tá? A parte literal e o coeficiente numérico. Tranquilo? Tranquilo. Como o nome já diz, são operações. Quais são as operações que nós vamos verificar? Adição e subtração, multiplicação e divisão. Meninos, para a adição e subtração, é muito importante você sempre lembrar o seguinte. Eu só posso somar ou subtrair monômios que sejam semelhantes. O que são monômios semelhantes? São monômios que possuem a mesma parte literal, a mesma letrinha. Tá? Então eu coloquei aqui para vocês dois exemplos. Ó. Um bem simplesinho, 4B e 7B. São monômios? São. São semelhantes? São semelhantes. Por quê? Porque eles possuem a mesma parte literal. Correto? Eu tenho 8x ao quadrado y e eu tenho menos 10x ao quadrado y. Vai lá na parte literal. X ao quadrado y. X ao quadrado y. São iguais as partes literais? São. Então os monômios são semelhantes. Por que é importante eu saber isso aí? Pelo seguinte. Se eu quero somar ou subtrair monômios, eles devem ser semelhantes. Então se eu chego e peço para você, ó, soma aí para mim 2B mais 3C. O que você vai me falar? Ih, professor, não dá para somar. Não dá para somar por quê? Porque as partes literais são diferentes. E aí? E aí que fica desse jeito. Não tem como somar. Correto? Se eu peço para você, ó, eu tenho 7x, subtrai de 8y. O que você vai me falar? Vai falar, professor, não dá para fazer. Por que não dá para fazer? Porque os monômios não são semelhantes. As letras não são iguais. Tá? Então não se esqueça disso. Vamos lá, para o nosso exemplo. Eu quero somar 4x ao quadrado y com 5x ao quadrado y. O que você vai observar inicialmente? Se as partes literais são iguais. As partes literais são iguais? São iguais. Então você vai lá e soma. 4 mais 5, 9. E aí você vai conservar essa parte literal. Então, ó, x ao quadrado, y. Acabou. No de baixo, o que você vai observar? Você vai observar o seguinte. Esse menos 6 tem AB. E esse menos 4 tem AB. O que eles são? Eles são semelhantes. Então, nós podemos juntá-los. O que dá menos 6 com menos 4? Menos 6 com menos 4 dá menos 10.
Professor, e o 7? 7 é DE, a parte literal dele. Eu não tenho nenhuma outra parte literal DE. O que eu faço? Você vai simplesmente repetir. Então, mais 7DE. Acabou. Fiz a adição e a subtração. Beleza? Gente, para a multiplicação, o que vai acontecer? Eu vou precisar de alguma coisa que nós vimos lá no caderno 2. Tá? Que são as propriedadezinhas da potenciação. O que nós vimos quando nós estávamos trabalhando lá com potenciação? Se eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais, o que a gente fazia? Conservava a base e somávamos os expoentes. Então você vai lembrar disso para poder trabalhar com a multiplicação. Vamos lá. Você tem aqui 2x² multiplicando menos 4xy. Ih, professor, não são monômios semelhantes. Gente, para multiplicação e para divisão, eu não preciso ter monômios semelhantes. Correto? Então, vamos lá. Primeiro, você vai multiplicar os números. 2 vezes menos 4. Quanto é que dá? 2 vezes menos 4, menos 8. Agora você vai pegar o x, ó. Aqui é x² vezes x. Não aparece, mas aqui você tem o expoente 1. Ó. x² vezes x elevado a 1. Aí entra a propriedade que eu falei para vocês. Tá? O que nós fazíamos lá na multiplicação? Conservávamos a base e somávamos os expoentes. Então é isso que você vai fazer aqui. Ó. Você vai conservar a base e você vai somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Agora você vai para o y. Aqui é y elevado a 1. E aqui é y elevado a 1. Então, y elevado a 1 vezes y elevado a 1, nós vamos ter y elevado ao quadrado, elevado a 2. Somei os expoentes. Beleza? Outro. Esse aqui eu tirei do caderno de atividades. Ó. Você tem x mais 2 vezes x mais 7. Qual seria o nosso primeiro passo? Aplicarmos a distributiva. Ó. Pan e pan. Pan e pan. Correto? Então vai lá. X vezes x. Aplica a propriedade da potenciação. Vai dar o quê? X ao quadrado. X vezes 7. 7x. 2 vezes x. 2x. 2 vezes 7. 14. Tranquilo? Agora, meninos, o que vai acontecer? Você vai dar uma observada se você tem termos semelhantes para você poder juntar. Vai lá e olha. Ah, professor, eu tenho 7x e 2x. O que são? São termos semelhantes. Posso juntá-los? Pode. Então, ó, x², 7x mais 2x, 9x. Você viu que eu repeti o x² e repeti o 4. Por que nós repetimos? Porque você não tinha termos semelhantes a eles. Então você só repete. Beleza? Então essa é a nossa multiplicação. Na divisão, o que vai acontecer? Também nós vamos precisar de uma propriedadezinha lá da potenciação. Já vamos verificar qual que é. Então, ó, eu tenho 12a²b² dividido por 4a² b. O que você vai fazer inicialmente? Você vai dividir os números. Então vai lá. 12 dividido por 4. Quanto que dá? 3. Agora vem a propriedade. Ó. Você tem a² dividido por a². Lembra que a gente fazia na divisão? Lá na potenciação? Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então você vai ter, ó, 4 menos 2... 2. Agora o b. b² dividido por b elevado a 1. O que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. 3 menos 1, 2. Está feita a divisão. Tranquilo? Próximo. Você viu que agora a divisão vem aqui na forma de fração, mas dá na mesma. Tá? Você vai fazer o mesmo esquema.
Eu tenho, ó, 15 dividido por 3. 5. Agora você vai para as letras. X à quinta dividido por x ao quadrado. O que diz a propriedade? Conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Eu tenho y elevado a 6 dividido por y elevado ao cubo. O que eu faço? Conservo a base. 6 menos 3, 3. Está feita a divisão. Correto? Então, ó, assistam, utilizem o vídeo para poderem fazer o exercício e qualquer dúvida, gente, só entrar em contato. Valeu? Fui!